Ele era parte de um procedimento mais complexo, que chamava-se duodenal switch, onde a gente fazia primeiro a parte do estômago, que era o sleeve, a gente tirava uma parte lateral do estômago. Mas retirava ou apenas... Retirava. Retirava. A gente faz um grampeamento e retira. Tá. E depois a gente fazia uma parte intestinal. Então seriam 2 cirurgias? Numa caso? só. Numa só, tá. Alguns colegas, quando o paciente era muito obeso, preferia fazer primeiro esse procedimento, só o procedimento gástrico, que era o sleeve, para depois o paciente perdendo peso, tornar mais fácil a outra parte, que era o procedimento intestinal. Porém, aí o que aconteceu na prática é que muitos pacientes ficaram muito bem só com o procedimento gástrico. Certo. E aí começou-se a fazer só o sleeve gástrico. É um procedimento é o mais que moderno hoje? Não diria o mais moderno, mas por exemplo, é o mais usual, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. A mesma proporção que a gente tem de bypass e sleeve, hoje em dia no Brasil, a gente tem de sleeve para bypass nos Estados Unidos. Em torno de 70% a 30%. Tá. Nenhum dos procedimentos é perfeito, todos têm... o certo seria o cara nunca ter engordado. O que a gente tem que tentar fazer é adequar a cada indivíduo, né? Eu vou dar, por exemplo, o bypass é um procedimento mais consolidado. A perda de peso é um pouquinho mais eficiente e a chance de recuperação desse peso é menor. Certo. Se a gente comparar com o sleeve, por exemplo. Ele é excelente, por exemplo, para aqueles indivíduos que têm já algum problema digestivo, às vezes refluxo, queimação no estômago. O sleeve é muito bom, muito eficiente. E ele é extremamente eficaz para problemas metabólicos, principalmente diabetes. Tá. Então, o paciente às vezes tem diabetes, ele tem uma chance de ser curado, principalmente quando ele faz o bypass gástrico. Tá. O sleeve gástrico é uma cirurgia onde se mexe só no estômago. Ele tem como grande vantagem a preservação das vitaminas. Então, a gente não mexe na absorção das vitaminas. Entendi. Então, é muito raro ele ter algum problema nutricional, por exemplo. Mas o estômago extremamente elástico, no futuro, né, o cara pode começar a comer de novo, né, grandes quantidades. Nem só por isso, né? Porque isso não é a causa principal do reganho. Certo. Principalmente nesse caso. Mas é comum que esse tipo de paciente tenha uma recuperação de peso muito maior comparado com o bypass. Certo. E um grande problema que a gente tem nesse tipo de procedimento é que muitos pacientes desenvolvem algum tipo de refluxo, algum problema digestivo no futuro. Tá. E é isso que talvez seja o ponto principal a ser observado daqui a algum tempo. Entendi. Talvez daqui a um tempo a gente tenha substrato para dizer que, por exemplo, que esses pacientes têm mais refluxo e talvez tenham mais problema de câncer de esôfago. Entendi. Pelo refluxo. Então, é um procedimento. Então, basicamente, assim, a gente tenta alinhar o procedimento para o indivíduo. Então, por exemplo, pacientes que já têm algum refluxo, que já têm algum problema digestivo, talvez o bypass não é o ideal para esse paciente. E o sleeve, por tratar isso, é o mais indicado. O bypass é o mais indicado para esses casos. Já tinha um histórico anterior de problemas gástricos. Ou então, por exemplo, o paciente já tem problemas nutricionais. Sim. Apesar de obeso, é muito comum, às vezes, o paciente ter carências nutricionais importantes. Só come batata, carboidrato, exatamente, fica obeso. Que é o perfil do nosso paciente. Uhum. Então, talvez o sleeve seja mais indicado. Então, a gente tenta adequar a isso. Fora esses 2 procedimentos, a gente tem muitos outros, mas que são realizados com menos frequência. A gente tem procedimentos, por exemplo, que são mais, como eu diria, mais... São procedimentos que têm, por exemplo, uma parte de desabsorção muito maior, por exemplo, como escopinaro. Como duodenal switch. Então, são procedimentos onde a gente faz para casos, por exemplo, às vezes de superobesidade, ou pacientes que têm um problema metabólico mais relevante. Entendi. Que é o que vai gerar mais problema no futuro de avitaminose, anemia, né? Sim, quanto mais desabsortivo for a cirurgia, provavelmente maior é o ganho metabólico, mas muito provavelmente maior problema nutricional. E essa desabsorção, tu acha que fica
relaciona, por exemplo, problemas de perda de cálcio. Não está relacionado com dente, por exemplo? Que eu vi alguns quadros de pessoas que começam a quebrar dente, perder dente. Perfeita a tua colocação. Até eu vou usar o podcast aqui para esclarecer isso, porque isso muito. É muito importante. E os cortes serão importantes. Isso é uma pergunta... Ó, corte, prepara o corte aí. Isso é uma pergunta muito frequente e isso é um mito, na verdade. É mito, né? Eu vou dizer o porquê, o que acontece. Na verdade, lógico que existe casos, felizmente, de exceção, e exceção, quando eu digo exceção, é exceção mesmo, que existe algum tipo de descalcificação e pode levar a um problema dessa ordem de menor calcificação dos dentes, com queda, mas isso é exceção. Para você ver, na minha vida profissional, eu vi um caso ao longo do tempo de descalcificação mais intensa. Normalmente, o que ocorre? O paciente, por ter um procedimento com alguma restrição, o paciente ele é obrigado a ter uma mastigação mais completa. E por ele ter uma mastigação mais completa, ele usa mais os dentes. Entendi. E aí ele quebra mais a obturação, quebra mais os dentes, e ele associa isso com uma descalcificação. Entendi. Mas, como eu te disse, a grande maioria das vezes não. Então a gente aconselha o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, como ele vai ser obrigado a ter uma mastigação melhor, a fazer um acompanhamento mais rigoroso, né, com o dentista. O corpo humano é maravilhoso, né? Ele cria uma defesa, uma condição de defesa, sabendo que aquele alimento pode entrar, né, com menor absorção, então ele precisa mastigar mais. É incrível, né? A mastigação é fundamental na perda de peso. É o primeiro passo. Né? Quando a gente come rápido, é como se não desse tempo da gente avisar o cérebro que aquela quantia de alimento é o suficiente. Então, por exemplo, eu não sei se você já passou por isso, ou muita gente já passou, come rapidamente, aí acaba de comer rapidinho, aí quer repetir. E aí, por algum motivo, na hora do preparo para o segundo prato, ela demora um pouquinho mais. Sim. Ela vai perceber que ela perde a fome. E eu conheço pessoas que fazem isso, e agora mais do que nunca, né? Comendo no celular. É uma coisa que realmente quebra esse processo, né, doutor? Então, quem faz a cirurgia bariátrica, isso é um grande pecado. Porque, dependendo do procedimento, por exemplo, cirurgias que têm alguma restrição, como o bypass e o sleeve, que são as cirurgias mais comuns, se o paciente não exercer uma mastigação completa, ele vai ficar desconfortável. Vai sentir vai ter aquela sensação de estar entalado, estar desconfortável. Ou então acontece um outro problema, que a longo prazo é muito sério para a gente. O paciente ele não mastiga direito e aí o alimento chega muito rapidamente no estômago, o estômago distende e a gente tem uma falsa sensação de saciedade. Então a gente come menos do que a gente deveria.